Para mim é uma alegria poder compartilhar de certas coisas que estão relacionadas bem de perto com a minha área de trabalho e, acima de tudo, com quem eu sou, com respeito ao cristianismo. Para muitas pessoas, a ideia do cristianismo, ela é muito legal para domingo. É excelente, não tem nada melhor do que um bom domingo na igreja. Mas segunda-feira a história é outra, porque você tem professor chato de biologia, os legais são de matemática e física, mas eu entendo que os outros são chatos. Então você tem aquela dificuldade, professor, chefe que amola, todo esse negócio. Mas domingo é um dia legal, é dia de igreja, é dia de encontrar gente só santa lá na igreja, né? Uma santidade dá até medo, assim. Então esse é o contexto nosso. Mas parece que cristianismo na segunda-feira não funciona tão bem. Funciona muito bem no final de semana. O que eu gostaria de desafiá-los durante esses dias é que o cristianismo funciona bem todos os dias. E um dos pontos centrais que eu gostaria de trabalhar com vocês, eu creio que muitos aqui estão na faixa de pré-universidade, universidade, alguns já saíram da universidade. Eu não sei quais são os resquícios que você trouxe consigo da universidade. Porque uma das coisas que mais impacta a vida das pessoas ao estudar é aquela impressão de que ciência e fé não se misturam. Então nós saímos com aquela impressão, legal, Deus falou assim que Ele criou o homem, tudo bem, eu entendo, é a maneira de Moisés ver como é que a coisa aconteceu. Mas vamos ser bem sinceros, todos nós já sabemos como a coisa aconteceu, certo? Numa atmosfera primitiva, num oceano primitivo, de praticamente alguns elementos químicos conhecidos, substâncias conhecidas, teve uma descarga elétrica, e daí isso aí criou os primeiros aminoácidos, esses aminoácidos foram juntando, formaram proteínas, daí você tem os dipeptídeos, os polipeptídeos, e a coisa vai, daqui a pouco você tem proteínas, e as proteínas, DNA, RNA, e aqui estamos nós. Passe de mágica, e a gente acredita. Essa é a nossa situação hoje. Está nadando contra a correnteza. Dá para perceber, né? É bem fácil a coisa, eu acho que é simples a gente ver a nossa situação. E não é fácil. Principalmente porque quando nós tratamos da questão de ciência, quando tratamos da questão de fé, existe um interesse em que essas duas coisas estejam desassociadas. Abram suas Bíblias, eu gostaria de ler apenas um versículo. Livro de Isaías, capítulo 5, verso 13. Isaías, capítulo 5, verso 13. Diz o seguinte: portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A briga é séria. Você nada contra a correnteza, eu gostaria de ajudá-lo, pelo menos a nadar com grande eficiência contra a correnteza. Há pouco tempo atrás eu estava dando palestra numa universidade e uma pessoa depois da palestra chegou e falou assim: eu duvido que você acredita em tudo isso que você falou. Olhei para ele assim, falei assim, mas coisa mais esquisita, se eu duvidasse, se eu não acreditasse no que eu estou falando, eu seria um idiota estar aqui falando isso. É claro que eu acredito. Ele falou assim, porque se você acredita em tudo isso que você falou, você é a primeira pessoa de todos que eu já conheci na universidade, até hoje, que acreditam desse jeito. Eu falei, hey, bem-vindo ao Matrix. É só desplugar e você vai entender um pouquinho a realidade. Então eu gostaria de tratar com vocês algumas coisinhas. Gostaria de tratar em 3 áreas. Primeiro gostaria de traçar algumas definições, algumas considerações e fazer um estudo rápido. Eu entendo que o horário já é avançado, muitos de vocês viajaram bastante e eu não quero que vocês durmam. Portanto, eu vou procurar ser prático e objetivo. Comecemos com as definições. Quando nós tratamos de ciência e fé, eu gostaria de dar para vocês as definições que normalmente nós encontramos. Portanto, ciência vem do latim, conhecimento, a ideia de conhecimento, scientia. É o conjunto de informações sobre a realidade, de uma forma geral essa é a ideia.
Fé, por outro lado, como nós temos no português, também vem do latim, da palavra fidere, que significa confiar, crer. Em última análise, as duas são muito interessantes, porque de uma certa forma nós aprendemos por meio da universidade, da escola, do cursinho e de toda a influência que nós recebemos, que a coisa funciona mais ou menos desse jeito. Ciência trata de evidências, fé da falta de evidências. Ou seja, fé tem que ser um salto no escuro. Fé não pode ser em algo concreto. Eu gosto de definir fé com a seguinte ilustração: o que é e o que não é fé. Hoje em dia, existe uma grande confusão sobre isso. Então vamos ao exemplo. Imagina que você esteja num avião. Você detesta voar. Sabe aquelas pessoas que têm medo de avião? Você entra no avião tremendo, você senta, está tremendo, dali 10 minutos você olha para a pessoa, está na janelinha, né? Olha para a pessoa e fala, nossa, o povo lá embaixo parece formiga. O cara fala, são formigas, nós não levantamos voo ainda, para de tremer. Por quê? Você está tão nervoso. O avião levanta, lá em cima, tudo sossegado, de repente o avião começa a dar umas chacoalhadas, chacoalha um pouco mais, você fala, Senhor, eu sabia que não era para eu estar aqui. Eu sou igual o Jonas, eu fui desobediente, prepara um corvo para me segurar. E sabe, aquela preocupação. E de repente o piloto chega para você e diz o seguinte, olha, o avião vai cair, nós não temos como sustentá-lo. Aí você fala, sabia disso. Tem jeito. Então eu gostaria que vocês se preparassem. Você, antes de mais nada, você sai correndo, abre a porta do avião, pula, fala, Senhor, eu sei que o Senhor vai me segurar, eu sei que o Senhor vai me segurar, o Senhor disse que seus anjos vão me segurar, e daqui a pouco você vem e vai segurar, e pum, bate e morre. Porque isso daí não é fé, isso é loucura. Fé é você estar dentro do avião, Deus chega para você com paraquedas, está morrendo de medo, Deus pega aquele paraquedas e fala, pode pular porque ele vai abrir, eu dobrei. Baseado na palavra dele, no paraquedas que ele te deu, você pula. Isso é fé. Fé nunca foi falta de evidências. O próprio Deus é evidência da nossa fé. Nós cremos nele, nós não temos fé na fé. Então essa é uma questão que eu gostaria de deixar bem claro para vocês. Tem muita gente que tem fé na fé. Pede para o irmão orar, porque se o irmão orar, a coisa acontece. Que legal, então a gente não precisa de Deus, vamos falar com o irmão. Não, fé tem que ser no Senhor Deus, daí a importância de conhecermos a palavra dele. Agora, deixe-me fazer algumas considerações com vocês. Vamos por etapa. O Márcio está me ajudando a controlar ali, então, se eu estiver falando e vocês não estiverem vendo, não olhem para mim, olhem para ele. Ele esqueceu de colocar o slide, então eu espero que ele não durma. Algumas considerações que eu queria fazer com vocês. Primeiro, sobre a questão da teoria da evolução. Eu acho que esse é o exemplo mais prático do que seria evolução. Dá para perceber que nós estamos evoluindo. Eu creio que logo a gente vai voltar a ser macaco se continuarmos nessa direção. Mas por que eu estou mencionando a teoria da evolução? Porque Jesus certa vez disse assim, cuidado com o fermento darwiniano. Você nunca leu isso na Bíblia, né? Lá está escrito o fermento dos saduceus, dos fariseus. Mas nós temos um fermento que tem preenchido as nossas vidas. Esse fermento é muito interessante, porque ele vem com a embalagem com um rótulo bem grandão escrito ciência. E pelo fato de ter o rótulo de ciência, você nem se preocupa de olhar o conteúdo, você come sem se preocupar. Então eu gostaria de tratar algumas coisas com vocês, especificamente, porque quando nós mencionamos essa questão, as pessoas geralmente falam assim, não, mas ciência é algo estabelecido, como você mesmo falou, ciência está relacionado com evidências. Deixe-me fazer a seguinte pergunta para você. A teoria da evolução, ela é uma teoria naturalista. Ela está baseada na proposta de que causas naturais criaram todas as coisas, o universo, inclusive a vida. Causas naturais, simplesmente questões naturais e espontâneas. Essa é uma proposta interessante, porque a maneira como ela foi colocada e a maneira como ela foi trabalhada, a melhor
teoria para mostrar como isso supostamente teria acontecido é o que nós conhecemos hoje como darwinismo. Eu fico muito impressionado com essa proposta, a proposta darwiniana, porque a minha pergunta é a seguinte: quais foram os organismos iniciais? Nós não temos nenhuma evidência. Nós temos algumas hipóteses. Qual era a composição do oceano ou da atmosfera primitiva, onde esses tais organismos teriam supostamente surgido? Nós não temos nenhuma evidência, nós temos hipóteses. Quais seriam as condições dessa atmosfera ou desse oceano primitivo? Nós não temos nada, nenhuma evidência, nós temos apenas hipóteses. Quais seriam os mecanismos que teriam feito com que essa evolução supostamente teria acontecido? Nós não temos mecanismos, nós temos apenas hipóteses. Para aqueles que acham que eu estou brincando, qual a primeira lei da biogênese? A lei da vida gera vida, exato. Já imaginaram a evolução? A evolução vai contra a lei e diz que não vida gerou vida. Eu digo, todo livro de biologia começa criacionista. Vida gera vida. Depois eles tentam mostrar o contrário. Mas começa desse jeito. A proposta que eu tenho, e que eu sempre menciono para as pessoas, é que quando nós temos essas duas ideias, de um lado, evolucionismo, do outro lado, criacionismo, teoria naturalista e teoria criacionista, nós temos a ideia de um desenho inteligente, que é a proposta de como as coisas apareceram dentro do criacionismo. E deixe-me apenas esboçar rapidamente, eu vou trabalhar isso com mais detalhes durante os outros dias, principalmente quando nós tratarmos dos códigos secretos, vocês vão entender o porquê disso. Uma das coisas interessantes, quando nós olhamos para a natureza, nós percebemos que tudo possui um desenho, e um desenho muito inteligente. Mas o desenho inteligente apenas aponta para um desenho inteligente, só. O desenho inteligente não fala de um criador. Dentro da teoria do desenho inteligente, tem um grupo que são os criacionistas. Eles dizem que a causa do desenho inteligente é um criador. Mas não necessariamente um, pode ser 10, podem ser 20, 100, 500, ou um só. Dentro do dentro do criacionismo, tem um grupo que é chamado criação especial. Dentro desse grupo de criação especial, eles creem que o Criador é um ser, ele é pessoal, ele é onipotente, ele é onisciente, tudo mais, super poderoso, mas também não é tratado absolutamente nada a respeito de quem é esse ser. Isso é ciência, e a ciência termina aí. Quando eu discuto teologia, ou seja, que Deus criou o mundo, você fala, eu pensei que isso fosse ciência. Não, isso é teologia. Eu não tenho como provar que o mundo foi feito em 7 dias. Desculpe-me, em 6. É que o 7º ele descansou, e todo mundo gosta do descanso, então é bom incluir o 7º já na semana, que fica bom, né? Mas a ideia é que não tem como fazer isso cientificamente, isso aí é fé, é crer. Quem é o Criador? Isso não é problema da ciência. O problema da ciência é provar que existe um Criador. Quem é o Criador é outra história. Agora é interessante porque essa ideia do desenho inteligente, do design inteligente, como ele é conhecido, muitas pessoas nas universidades têm dito o seguinte: isso é uma tentativa dos evangélicos ou de gente que crê em alguma coisa em achar uma metodologia científica para falar da fé deles. Ou seja, já que eles não conseguem brigar com o darwinismo, vamos produzir alguma coisa que dê para bater meio de perto. Para informação disso, eu recebi isso numa universidade, um professor, depois, assim, na hora de perguntas, falou assim: mas essa ideia do desenho inteligente é simplesmente uma contraproposta à teoria da evolução. Eu falei, o senhor está redondamente enganado. Por quê? Porque a tese do relojoeiro, onde está baseado o desenho inteligente, foi desenvolvida por William Paley no ano de 1802. Darwin leu os livros dele. Ou seja, a tese, a teoria do design inteligente apareceu pelo menos 50 anos antes da teoria darwiniana. Se alguma coisa está tentando combater alguma coisa, é o darwinismo tentando combater a teoria do desenho inteligente. Agora, não fiquem intimidados lá na escola, não, porque o pessoal vai falar para vocês, isso é uma proposta dos crentes. Tá bom? Eu acho interessante, porque é uma proposta muito boa, se for dos crentes. Porque muitas pessoas acham que os crentes têm, sabe aquele cérebro mais ou menos de uma cilindrada só?
Você compra o carro, vem com aquele negócio, carro de 16 válvulas, motor 1.0, você fala, nossa, isso daí sobe até a parede. Daí depois você pega para fazer a sua primeira viagem, você percebe que ele não sobe nem uma rampinha leve. Você está com o seu pé lá no fundo, já chegou quase no asfalto e o carro não passa dos 80 ainda. Esse é 1.0. Esse é o cérebro de muitos crentes também. Não passa dos 80. QI. E Deus nos chama para termos a mente de Cristo. Eu pergunto, qual QI que você tem? Estudar faz bem. Sempre fez bem. Isso nos ajuda a conhecermos um pouquinho melhor o Criador. E para aqueles que gostam de pensar um pouquinho, deixa eu dar algumas ideias para vocês aí. Apenas algumas considerações, só para levantar. Muitas pessoas falam, não, mas o criacionismo é coisa religiosa. Não, não é. Veja um exemplo, Dr. Michael Denton. Ele disse o seguinte, pelo contrário, a inferência de planejamento, teoria da criação, é uma indução puramente a posteriori, significa depois que nós examinamos as evidências. Ela está baseada numa aplicação inexoravelmente consistente da lógica e da analogia. Guardem essa última frase. A conclusão pode ter implicações religiosas, mas ela não depende de pressuposições religiosas. O que eu quero dizer com isso? Aceitar que existe um Criador é um ato racional, perfeitamente racional, uma questão de causa primária. Aceitar quem é o Criador, isso daí é um ato de fé. Isso é uma questão, uma pressuposição religiosa. E nós precisamos entender a diferença dos dois. Porque tem muita gente lá na escola, brigando com o professor de biologia, falando, não, mas Deus criou o mundo, Deus criou o mundo. Se o seu professor é ateu, ele não vai acreditar que Deus criou o mundo. Ele nem crê que Deus existe. Digo isso porque isso é a fé do ateu. O ateu, como aquele que crê em Deus, não tem como ir no laboratório e provar que Deus existe. Também não tem como provar que Deus não existe. Tudo uma questão de fé. Como eu brinco com o pessoal, tem uns que têm fé de mais, outros fé de menos. Então é sempre esse processo. Para aqueles que entendem de cacofonia, sabem do que eu estou falando. Esse é um problema sério. Um problema muito sério. Um problema muito interessante para nós trabalharmos. Por quê? Em última análise, quando nós tratamos da proposta de uma boa teoria, a teoria ela tem que estar baseada em argumentos sólidos. Quando as pessoas dizem fé e ciência não se misturam, exatamente o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer religião? Se a ideia é religião, tem algumas coisas que realmente não se misturam. Eu não tenho como provar que você nasceu de novo. Já pensou que maravilha? Você chega lá vibrando e fala, pai, mãe, fui lá para aquele acampamento de jovens, nasci de novo. Seu pai fala, ótimo, vamos fazer um teste de DNA. Leva você para o laboratório e vai fazer um teste de DNA. Teu DNA é exatamente igual àquele que você era antes, não mudou nada. Pelo menos eu espero que não. Vai ver que você está mutando, está virando um mutante aí, qualquer hora eu posso levar você nas minhas palestras, mostrar um exemplo de ET, coisa parecida assim. Mas tem como provar que você nasceu de novo em Cristo? Cientificamente falando, a resposta é não. Isso não. Então é importante nós percebermos que quando nós tratamos de ciência, ciência tem que estar baseada em certos conceitos. Se você puder dar uma olhadinha ali, baseado em observações científicas, que é o caso do criacionismo, da lógica científica, de leis científicas e de testes científicos. Então, num esboço rápido sobre ciência, essas são algumas ideias que eu gostaria de traçar para vocês. Mas dentro das considerações, eu gostaria de fazer mais algumas pequenas. Primeiro, as pessoas dizem que ciência e fé não se misturam. Interessante, universidades como Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, todas elas começaram como centros de estudos teológicos. Não é interessante? As pessoas falam para mim, mas por que você dá esse tipo de palestra na igreja? Eu falei, porque é normal. Por que não? Ah, mas na igreja é para falar apenas de coisas espirituais. Eu concordo. Plenamente espirituais. Quando eu falo de ciências, eu estou tratando do quê? Quando a gente está falando a respeito do Criador, nós estamos falando do quê? Todas elas se originaram desse jeito. Essas grandes universidades.
E as pessoas não gostam de ler história. Isaac Asimov, na década de 80, ele disse que deveria ser eliminado da área de ciências tudo aquilo que se refere a Deus ou tem qualquer relação, conotação com Deus. Kepler era cristão. Vamos tirar as 3 leis de Kepler, as leis planetárias. Pessoal, que legal? A gente não conseguiria mandar mais satélite nem espaçonave para lugar nenhum, se a gente fosse seguir a ideia do Asimov. Isaac Newton era cristão. Já imaginou o que aconteceu com a física clássica? Vamos tirar Newton e tira a física clássica também. Eu começo a perguntar, sabe? Deixa eu continuar, daqui a pouco eu falo para vocês o que eu iria perguntar. Leonhard Euler, ou Euler, um dos maiores matemáticos que o mundo já conheceu, eu brinco com o pessoal, já mencionei para vocês, ele é o pai das funções, aquele negocinho f de x igual a x mais b, aquele negócio que todo mundo gosta. Você vai encontrar o cara no céu, já pensou que legal? Ele vai chegar para falar para você, falar, tudo é uma questão de x, não é? Sua vida foi simplesmente um x que Deus controlou todos os outros x, y e z. Todas as variáveis estavam perfeitamente controladas na equação de Deus. Verdade. Leonhard Euler foi um dos grandes cristãos que o mundo já conheceu. Só para você ter uma ideia, 1/3 de tudo que foi publicado na área de ciências durante a vida dele, foi ele quem escreveu. Já imaginou que legal você ter um professor de escola dominical desse jeito? Pessoal, eu quero integrá-los hoje com a essência do conhecimento de Deus. Ele coloca o símbolo da integral e bota uma baita equação lá do outro lado e fala, isso é integração. Vocês vão ver como é que funciona. Mas eu quero derivar para vocês algumas coisas importantes. Não somente isso, vocês vão entender a sua função no reino de Deus. E a coisa ia por aí afora. Outro cristão. Maxwell, criador da parte de eletricidade e magnetismo. Outro cristão também, como já mencionei. Se não fosse ele, nada dessa parafernália que vocês estão vendo aqui, estaria aqui. Foi ele quem nos agraciou com toda a parte de eletricidade e magnetismo, que nós aprendemos a como utilizar isso de uma forma eficiente, criando vídeo, criando áudio, computação digital e todo esse negócio. Joule, para mim é um dos caras que eu mais gosto na área de ciência. Também é outro cristão. Inclusive ele dizia o seguinte, o próximo passo após o conhecimento e a obediência à vontade de Deus deve ser conhecer algo sobre os seus atributos de sabedoria, poder e bondade manifestos nas obras das suas mãos. Você esperaria encontrar isso em que tipo de livro? Que tal termodinâmica? Foi onde eu peguei essa pequena citação. Um livro de termodinâmica. É muito bom de vez em quando você encontrar umas coisas dessas. E o pessoal diz que fé e ciência não se misturam, hein? Uau! Está na hora de ler alguma coisa. Wernher von Braun, pai dos foguetes, dizia o seguinte: ao contemplar os vastos mistérios do universo, temos apenas a confirmação da nossa fé na certeza do Criador. Acho difícil compreender um cientista que não reconhece a presença de uma racionalidade superior por trás da existência do universo, tanto quanto seria difícil compreender um teólogo que negasse os fatos da ciência. Fé e ciência andam juntos ou não? A resposta é sim, não tenho dúvida. Portanto, rapidamente algumas pinceladas para vocês dentro da ideia do estudo. Não vou demorar, mas eu gostaria de citar apenas alguns erros graves que temos passado por eles. E daí eu termino dando alguns exemplos positivos. Primeiro, um grande erro que nós temos, que ciência é a interpretação da natureza e que teologia é a interpretação da Bíblia. Teologia interpreta os dois, tanto a natureza quanto a Bíblia. Uma boa teologia te faz chegar a conclusões corretas. Alguns olham para o sol e ficam impressionados, porque é o grande Criador, é Ele que dá vida a todas as coisas. Não, Ele não é o que dá vida. O que o criou é o que dá vida.
Uma teologia errada te leva a conclusões erradas. Eu fico assim impressionado porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande, porque principalmente quando chega nisso você fala, bom, mas se ciência, teologia, todo esse negócio está assim, junto, como é que funciona? Deixa-me dar uma proposta para vocês pensarem. E a proposta é essa. A ciência devidamente estabelecida e a Bíblia corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Eu fico impressionado porque tem gente que tem o maior medão de Bíblia quando vai para a escola, sabe? Chega lá assim, aquele medo. Se falar alguma coisa de Bíblia, então pronto, aí vai ser crucificado na escola. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vou mencionar. Alguns já me ouviram falar a respeito disso, mas pode procurar. Aqueles que estudam matemática, você conhece o número π, 3,1415,926, a coisa vai embora. Você sabia que o número π na Bíblia está correto? E a Bíblia trata do número π? Uma vez um amigo meu, nós estávamos conversando a respeito de Bíblia e tudo mais, né? Porque eu gosto de conversar, um rapaz lá da universidade, durante os anos que eu estava fazendo mestrado, ele chegou e falou assim, aí vem o meu Bíblia ambulante predileto. É assim que ele me tratava. Vamos ver o que vai acontecer dessa vez. Fui lá e ele falou assim, e aí? O que Deus te mandou, o que você aprendeu esse final de semana? Eu falei assim, tem muita coisa legal, uma delas é que você está indo para o inferno. Ele falou assim, é sempre exagerado. Eu falei, a gente só não sabe a entropia do inferno, mas que você está indo diretamente para lá, você está. E não somente a entropia é muito interessante, como a gente não sabe se ele é isotérmico ou não. Vai ver que tem áreas que são mais quentes do que outras. Precisa saber até onde você vai cair lá dentro. Eu falei, sempre exagerando. Eu falei, não, você perguntou o que eu aprendi esse final de semana, eu estou te contando. Ele olhou assim e falou assim, você acredita muito na Bíblia, sabe que esse é o teu problema. Não tem nenhum problema com isso. Você acredita muito pouco na Bíblia, não acredita nada na Bíblia. Esse é o teu problema. Assim, não, mas Bíblia é livro antigo. Eu falei, é antigo, mas fala do teu problema atual. Agora, se a Bíblia é livro antigo e fala do teu problema atual, meu amigo, te chamar de Neandertal é um elogio ainda. Ele falou assim, você acredita muito na Bíblia. Eu falei, você tem toda a razão. Eu acredito demais nela. O suficiente para basear minha vida inteirinha nela. Agora, me diz no que você acredita. Sua vida também está baseada em alguma coisa. É só explicar em que você está baseando a sua vida. É interessante porque de repente ele olhou para mim, sabe quando tem aquele ponto de interrogação bem no meio assim, falou, nunca pensei a respeito disso. Todos nós baseamos nossas vidas em alguma coisa. Eu gostaria de desafiá-lo a basear a sua vida nas Escrituras. Deixa eu dar algumas razões para isso, porque eu creio na Bíblia. Tem dos itens que nós temos na camiseta aí, é sola Escritura, as Escrituras somente. Eu creio que a Bíblia, creio na autoridade da Bíblia, ou seja, que ela tem sempre a última palavra em todos os assuntos. Há alguns anos atrás eu estava fazendo pesquisa no Laboratório Nacional de Oak Ridge, no ano de 1994, 93, 94, saiu uma notícia muito interessante. Fizeram um mapeamento tridimensional no universo conhecido, descobrindo que tem uma grande muralha de galáxias no nosso norte sideral. Embaixo dessa muralha de galáxias lá em cima tem um buraco muito grande que não era para ter buraco, de acordo com a teoria do Big Bang, não era para ter buraco nenhum. E aquele negócio todo, e de repente uma coisa fascinante, plink, sabe quando acende a luzinha vermelha assim lá no seu cérebro, fica piscando, piscando? Lá no livro de Jó, capítulo 26, verso 7, diz que Deus faz a terra pairar sobre o nada e Ele estende o norte sobre o vazio. Eu tinha um amigo da Índia, cara assim, muito religioso. Cheguei para ele, foi lá, mostrei para ele, falei, rapaz, você viu só? Dá uma olhadinha. Abri lá no livro de Jó, mostrei para ele. Ele olhou para aquele texto, viu a notícia, olhou para o texto, viu a notícia. O cara levantou e foi embora. Eu falei, nossa, o que aconteceu com ele? No outro dia ele voltou, ele não apareceu, isso daí foi umas 10 horas da manhã. No outro dia, pela manhã, ele voltou e falou assim, nunca mais fala nada disso para mim, eu não quero saber. Pessoal, a religião dele literalmente foi para o espaço.
As pessoas olham para isso e falam, poxa, que legal, a Bíblia foi comprovada. Pelo contrário, meus irmãos, a Bíblia provou o quão ignorante a ciência era. A Bíblia falou isso 4.000 anos antes da ciência ter descoberto. A Bíblia estava perfeitamente correta. E tem gente que não acredita no livro. Eu falo, não é possível. Deve ter problema de neurônio que não está funcionando direito, alguma coisa assim, porque as evidências são muitas. Mas eu também creio na suficiência da Bíblia, ou seja, ela não necessita de suporte externo nenhum para suas proposições. E essa é uma área assim, interessante, porque se a Bíblia está correta, aqueles que creem nela estão bem de vida. Se a Bíblia estiver errada, aqueles que creem nela também estão bem de vida. Porque é bom seguir os conselhos que a Bíblia nos dá, isso faz bem para a gente. Não tem nada ruim ali. Ela te ensina como tratar com dinheiro, como tratar com os amigos, como arrumar uma boa namorada, também tem isso na Bíblia. Como conseguir todas essas coisas legais, do jeito certo, sem se arrepender. É só seguir os conselhos. Ou seja, se a Bíblia no mínimo tivesse errada, ainda você sairia bem. Mas a questão é que a Bíblia é inerrante, e eu creio na inerrância da Bíblia. Ela está perfeitamente correta em todas as suas afirmações. Você já imaginou gente no finalzinho do século XIX, abrir lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, está escrito o seguinte: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de forma que o visível veio a existir das coisas que não existem, ou das coisas que não se veem. Você fala, que cara doido esse, a Bíblia é totalmente errada, não é que as coisas visíveis existia, ser feito daquilo que não se vê. Parece até física quântica que eu estudo hoje, né? É porque a física quântica diz que as pequenas partículas, quando se trata dos quarks, dos mesons, dos pimesons, toda essa companhia de partículas aí, elas não são visíveis. Elas são tão pequenas que não dá para interagir com a luz e ver. Ou seja, o universo visível é feito do invisível. Grande surpresa. Está na Bíblia há mais de 2.000 anos. E as pessoas acham que o livro não é bom. Estava dando palestras numa universidade e logo no final depois teve muitas perguntas sobre a Bíblia. Isso é bem interessante, porque sempre acaba acontecendo. A pergunta é quem é o Criador, todo aquele negócio, daí é uma questão de dar meu testemunho sobre a minha fé. Então eu comecei a falar, bom, o Criador para mim é Deus, o Deus da Bíblia, para ser mais específico. E é muito interessante porque depois veio um professor falar comigo o seguinte, falou, você me desculpa, mas eu não consigo acreditar na Bíblia. Não é mesmo? Não consigo. Imagina um livro que foi escrito há 2.000 anos atrás. Perguntei para ele, o senhor acredita no livro? Ele dava aula de biologia. Perguntei para ele, o senhor acredita no livro de biologia que está escrito ali? Ele falou assim, claro que sim. Se eu não acreditasse, eu não teria dando essa matéria. Falei, qual a edição do seu livro mesmo? Ele me deu a edição. Falei assim, interessante. O livro do senhor passa por revisão e o senhor acredita nele? A Bíblia nunca passou por nenhuma revisão, não precisa. O livro do senhor que passa por contínuas revisões, o senhor diz que vale a pena acreditar. Um outro que nunca passou por nenhuma revisãozinha, o senhor diz que não é digno de confiança. Me desculpa, o senhor não aceita porque o senhor não quer. Em última análise é isso. Eu quero dizer para vocês que a nossa fé é boa. Você não precisa ter medo da sua fé. E aqueles que não têm essa fé, você não sabe o que você está perdendo. Você está do lado de fora do Matrix. Está achando que você está numa boa e está lá plugado. E o povo só está sugando. Muito interessante. Só para a gente terminar, algumas questões aí que eu gostaria de deixar para vocês pensarem. A Bíblia nos diz o seguinte, livro de Jó, capítulo 21, verso 22. Acaso alguém ensinará ciência a Deus, a Ele que julga os que estão nos céus? Eu fico pensando, o pessoal chega e fala assim, não é que já se viu a Bíblia dizer que primeiro Deus criou luz, depois Deus criou no quarto dia os corpos celestes, sol, lua, estrelas, todos esses negócios aí, que coisa extremamente correta. Está correto. A ciência sabe que é desse jeito. Demorou
quase 6.000 anos, mas que a gente chegou lá, Primeiro, energia, luz. Depois, os corpos celestes. Correto. 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Eu fico tão impressionado, as pessoas chegam assim, querem dar umas ideias, falar, não, porque assim, assado. Não é legal a gente poder dar opinião para Deus? Eu tenho aprendido muito, depois que eu comecei a fazer física, como nós oramos para o nosso Deus. Pensa só que coisa fascinante. Você chega diante daquele que criou todo o universo, todas as coisas, e você manda ele fazer certas coisas, como se você soubesse o que deve ser feito. Já pensou que coisa? Eu tinha essa mania também nas minhas orações. Senhor faz isso, Senhor faz aquilo, Senhor nós decretamos, Senhor nós ordenamos. Eu falei, que é isso? A gente tem mais que chegar com humildade diante dele, porque ele sabe o que eu preciso, não eu. Já imaginou? Senhor, nós precisamos de um planeta de massa aproximadamente equivalente a 800 vezes a massa da Terra, que seja numa órbita de aproximadamente 7 bilhões de quilômetros do Sol. E esse corpo celeste tem que ter uma velocidade angular tal que vai aspirar os cometas e pequenos asteroides e meteoritos em cima dele. Mas, Senhor Deus, será que o Senhor nunca pensou nisso? O nome do planeta é Júpiter, e é para isso que ele funciona. Ele é um grande aspirador de pó para o nosso planetinha chamado Terra. Foi pensado, foi planejado, não está lá por coincidência. Alguns anos atrás, um pequeno cometa, Schumacher-Levy, quebrou em vários pedaços. Um pedacinho, quer dizer, todos os pedaços caíram no planeta Júpiter. Um pequeno pedacinho que caiu em Júpiter deixou uma pequena cicatriz no planeta que daria para você colocar 8 planeta Terras nessa cicatriz. Já pensou uma pancada dessas em cima da gente? Eu não estaria aqui, você não estaria aqui agora. E daí a gente já estaria sabendo se a Bíblia estava certa ou não. Estaria todo mundo morto, literalmente. Ou seja, mas Deus faz essas coisas, e às vezes nós queremos dizer para Deus o que fazer. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Pense nisso. Seria a natureza o livro de número 67? A Bíblia tem 66. Ou a natureza seria o livro número 67? Bom, Deus criou a natureza com propósito, e a Bíblia nos diz qual foi o propósito. Mas é a Bíblia que diz qual é o propósito da natureza. A natureza não me diz nada disso. Eu acho interessante, as pessoas saem por aí falando assim, Deus é amor, Deus é juiz. Deus perdoa, Ele jamais inocenta o culpado. Você fala, poxa, mas você é sempre negativo, né? Você é sempre pensando do lado negativo. Não, porque a gente tem que conhecer o caráter de Deus, os dois lados. A natureza não é uma revelação proposicional. Pela natureza, a gente só vai conhecer, só ficaríamos sabendo da grandeza de Deus, da sua divindade, do seu poder imenso. Apenas isso. Por outro lado, a pergunta que eu deixo para vocês é: fato e interpretação. O que é uma verdade científica? Porque hoje em dia nós somos literalmente lavados por uma enxurrada de pensamento que diz que o homem evoluiu. Eu fico impressionado com isso, e nesses dias nós vamos tratar um pouquinho disso dentro das outras palestras. A questão do homem ter evoluído. Você sabia que já faz mais de 25 anos que não se acredita que o homem veio do macaco? Se bem que ainda tem alguns cursinhos, infelizmente, que ensinam isso. Mas na ciência a gente não acredita mais nisso. Estou dizendo assim, de um modo geral, independente de ser criacionista ou evolucionista. Mas ainda tem escola, aí tem professor falando, sabe que nós viemos do macaco. Pensou que legal você olhar para trás e falar assim, puxa, que origem fantástica da minha família. Imagina só, o meu avô nada mais era do que um macaco. Daí você vai ver certas similaridades. Mas daí vem, depois você pensa a respeito. Sabe o que eu acho interessante? Verdade científica é simplesmente aquilo que pode ser considerado como verdade num determinado período da história.
Há cerca de 200, 250 anos atrás, achava-se que tirando o sangue das pessoas, você iria melhorar a condição de vida delas. Lógico, você matava o indivíduo. Hoje você não tira sangue, você põe sangue no coitado da pessoa. Mas há 200, 250 anos atrás, essa era a verdade científica. Há cerca de 200 anos atrás, mais ou menos, tinha a teoria do flogístico. Era muito interessante, porque substâncias passam calor de uma para outra usando esse sisteminha aqui. Tinha um grupinho de rebeldes, Joule foi um deles. Falava assim, vocês estão errados. E sabe o que é pior de tudo? 99% da comunidade científica acreditava que o flogístico era a ideia, sem a menor sombra de dúvidas. É por aí o caminho. 99% estava errado, porque hoje o que a gente tem é teoria da termodinâmica, é o que a gente conhece. Então, só para você ter uma ideia, verdade científica é um problema sério. Para aqueles que acham que a ciência está livre de preconceitos, veja só que interessante uma citação que eu peguei de um dos correspondentes da Nature. Ele disse o seguinte: mesmo que todos os dados apontem para um designer inteligente, ou seja, para um criador, tal como hipótese deve ser excluído da ciência por não ser naturalista. Para aqueles que acham que a ciência não é cheia de preconceitos, está na hora de você rever os seus conceitos. Qual a influência da ciência? Magisterial ou ministerial? Magisterial, ou seja, com respeito à razão, ela está acima das escrituras. Então, a ciência julga a Bíblia. Quanto à questão ministerial, não. Ciência deve estar submissa também à Bíblia. Você fala, puxa vida, mas você é físico, você acredita nisso? Claro que sim. Agora, eu quero que vocês entendam, eu não vou no laboratório para fazer pesquisa para ver se a Bíblia está correta. Tá? Eu não chego lá e falo, bom, vamos ver Gênesis capítulo 1. Hoje eu preciso bolar uma experiência científica para provar Gênesis. Daí quando você chega em Gênesis capítulo 6, fala, bom, agora eu tenho que provar o dilúvio. Daí você volta para Gênesis capítulo 2 e fala, bom, a coisa aqui está séria, né? Como é que fica ali? Gênesis 2, não, desculpa, Gênesis 5. Com quem será que casou Caim? É um problema sério, é um problema de genética esse. Não é por aí o caminho. Eu não vou no laboratório para provar se a Bíblia está certa ou errada, não é isso. Mas eu quero que vocês entendam que é simples a gente avaliar a ciência, se ela é boa ou não, olhando para as Escrituras. A Bíblia diz que ela é a verdade. Se ela é a verdade, ela não pode falar mentira. E eu desafio vocês, se a Bíblia não estiver falando a verdade, pessoal, vocês estão gastando tempo aqui, vai embora, vai fazer outra coisa. Mas a Bíblia é a verdade. Ela é a verdade. Alguns exemplos? Gênesis capítulo 1 diz que seres vivos foram criados completos. A paleontologia mostra só formas de vida completas. A Bíblia diz que seres vivos foram criados em grande variedade. Olha o registro fóssil, o que a gente tem? A Bíblia diz que seres vivos foram criados com uma idade aparente, nunca evoluíram. Olha no registro fóssil a explosão do Cambriano para você ver o que se me diz a respeito daquilo. A Bíblia diz que os seres vivos foram se espalharam por toda a Terra. Olha a paleontologia, a gente encontra fóssil em toda a área desse planeta, em qualquer canto desse planeta. A Bíblia nos diz que toda a raça humana veio de um único casal. Estudo do DNA mitocondrial mostra que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Grande surpresa, né? E ainda me gastaram $5 milhões para fazer um estudo desse. Eu brinco com o pessoal, mas eu disse que por $100 mil eu daria o nome da pessoa. Infelizmente eles não aceitaram. Continuo tentando, não parei por aí não. Você pega Gênesis capítulos 2 a 6, fala da grande inteligência do homem. Um homem muito sábio, muito inteligente. Olha a arqueologia. Eu brinco um pouquinho, mas agora tem que parar, fazer um pedacinho para vocês aí. Tem muita gente que se acha o dono da batata doce por aqui, né? Ou seja, o dono da marmelada, ou sei lá, de qual área do Brasil, dependendo da área que você vem, é o dono de alguma coisa aí. Mas, ou seja, você está por dentro, é o tchan, porque agora a gente tem essa tecnologia, afinal de contas, nós somos o bambambam da vida. E você vai para a sua aulinha medíocre de matemática, e o pessoal que faz computação também entende bem o dilema. Na matemática a gente trabalha com base 10, números que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, daí repete tudo de novo, 11, 12, 13, 14, depois vai embora. Na parte de computação, pelo fato de nós sermos tão limitados, a gente só consegue fazer chavinha liga-desliga, ou seja, sim e não, ou 0 e 1.
Ou seja, na parte de computação só tem 0 e 1. Então o computador só entende 0 e 1. Toda essa parafernália que vocês estão vendo aqui só sabe fazer 0 e 1. Então como é que você escreve 2 em linguagem binária? Bom, para escrever 0 é 0, 0. Para escrever 1, 0, 1. Para escrever 2, 1, 0. Para escrever 3, 1, 1. Para escrever 4, 1, 0, 0. Para escrever 5, 1, 0, 1. Para escrever 6, 1, 1, 0. Para escrever 7, 1, 1, 1. Para escrever 8, 1, 0, 0, 0. Para escrever 9, 1, 0, 0, 1. E a coisa vai. Daí você tenta decifrar o resto. Mas para simplificar um pouco a coisa, os caras fizeram o quê? Linguagem ou um sistema hexadecimal, base 16. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, A, 1, B, 1, C, 1, D, 1, E, 1, F, 2, 0. O 2, 0 em hexadecimal significa 32 na base decimal. Você fala aí, ralou? A molecadinha do pré da Babilônia usava a base 60. Legal, né? E você pensa que você está por cima da carne seca. Tá bom. Vai aprender base 60 com a molecadinha da Babilônia. Pensou pegando a mochilinha? Não esquece da sua tabuadinha base 60 hoje, hein? Legal. A Bíblia já falava de uma grande capacidade do ser humano. Nós estamos aprendendo um pouquinho. A Bíblia fala da grande capacidade de realizações dos seres humanos, a arqueologia fala disso. A Bíblia fala da grande capacidade de invenções, a arqueologia nos mostra isso. A Bíblia fala da grande capacidade de agropecuária, a arqueologia nos mostra isso. A Bíblia fala de um dilúvio, a paleontologia confirma. Destruição de toda a raça humana, animais e plantas. A Bíblia fala de uma inundação global, a geologia confirma isso. A Bíblia fala de uma alteração climática, ciência atmosférica, paleontologia, geologia confirma o fato. A Bíblia fala da separação das línguas na Torre de Babel. Linguística geográfica mostra que todas as línguas vieram ou se originaram ali na região do Oriente Médio. A Bíblia fala do aparecimento de uma grande cultura pós-diluviana na Mesopotâmia. E os estudos arqueológicos mostram o quê? Que a Mesopotâmia é o berço da civilização. A Bíblia fala da origem dos povos judeus e árabe. Já pensou que maravilha? Ciência, descobriram isso. Que judeus e árabes têm um ancestral comum. Gastaram $1 milhão para isso. Eu disse que por $100 mil eu daria o nome do pai e das duas mães ainda. Também os caras não aceitaram. Mas de qualquer forma, a Bíblia fala de uma grande e poderosa civilização egípcia. A arqueologia confirma. A Bíblia fala dessa lista de povos. Mas tinha um deles que deixava todo mundo meio preocupado, os hititas. No final do século XIX, somente a Bíblia falava dos hititas. Até o final do século XIX, o pessoal falava, o livro está errado. Até que um arqueólogo resolveu encarar a briga e foi atrás. Adivinha o que ele descobriu? Os heteus, do jeitão que a Bíblia falava. E a Bíblia era o único livro que mencionava desse povo. Algumas leis científicas, lei da biogênese, vida gera vida, Gênesis trata disso. Lei de Mendel, combinação genética limitada, cada um segundo a sua espécie. Segunda lei da termodinâmica, tudo vai do organizado para o desorganizado, Gênesis trata disso. Deus falou assim, daqui para frente vocês vão ver como é que vai funcionar. Lei da conservação, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Tudo quanto Deus fez durará eternamente. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado. Algumas grandes descobertas científicas, movimentação das correntes atmosféricas, ciência atmosférica, Eclesiastes 1,6 já falava disso. Ciclo hidrológico, grande descoberta científica que até o meio do século passado ainda se questionava. Eclesiastes 1,7 já falava disso. Algumas outras descobertas científicas, luz apareceu antes dos corpos celestes, novidade. Que a Terra é redonda, também, grande novidade. Que a Terra gravita, grande novidade. Distribuição não uniforme de galáxias no universo, grande novidade. Os átomos e partículas subatômicas, grande novidade. A Bíblia já falava de tudo isso. A Bíblia trata de todas as áreas de ciência. É só procurar, você vai encontrar. O Deus que fez todas as coisas é o mesmo que escreveu esse livro.
Estude ciência, estude a Bíblia, para você ver se a mente não é a mesma. Certeza. Não tem como escapar. Por isso que eu disse para vocês no começo, termino dizendo mais uma vez: ciência devidamente estabelecida, Bíblia corretamente interpretada, nunca entrarão em contradição. Ciência e fé se misturam sem a menor sombra de dúvidas. Sempre se misturaram, sempre andarão juntos. A diferença entre uma boa ciência e uma ciência ruim é apenas uma: a fé do pesquisador. Não tenho dúvida disso.